Boa noite a todos. Estou aqui para apresentar também um trabalho técnico no Congresso da Abraman. Meu nome é Adriano Vicente, eu trabalho na Transpetro, na Petrobras Transportes, e o tema do meu trabalho técnico é controle de contaminantes na lubrificação industrial, um estudo de caso. Eu sou técnico em eletromecânica, também sou técnico em mecânica industrial, engenheiro mecânico e atualmente eu estou fazendo pós-graduação em engenharia de soldagem. Lembrando que o intuito desse trabalho é apresentar dados acerca da qualidade da lubrificação em máquinas e equipamentos e de uma determinada empresa, né, a saber, a Transpetro. E por isso, né, ele não visa detalhar definições acerca de propriedades, classificações, parâmetros de lubrificantes ou da lubrificação, normas, procedimentos, etc. É só um aspecto de qualidade de uma determinada empresa acerca da lubrificação. Tá? E vamos começar qual a importância, pelo um tópico, qual a importância da lubrificação. A gente sabe que uma das principais funções, quando se fala em lubrificação, a principal função é reduzir o atrito, reduzir o desgaste, refrigerar, etc. Mas, às vezes, quando se trata de uma indústria, existem outros interesses por trás da lubrificação, que não são esses triviais, né? Evitar o desgaste prematuro de peças sobressalentes, evitar paradas inesperadas de sistemas, evitar a redução da produção, evitar a substituição do óleo em curtos períodos, evitar a redução da confiabilidade da planta e por aí vai. Acerca da metodologia e área de estudo, esse estudo, como eu já citei, foi realizado em uma grande empresa de armazenamento e transporte de combustíveis, no Porto de Suape, né, aqui em Pernambuco, que é a Transpetro. Tá? Para realizar esse estudo, a gente se baseou como matriz para comparação, principalmente os 8 pilares da lubrificação industrial. Tem pilares da lubrificação industrial, mas são 8 especificamente, que as literaturas, os livros que falam do assunto e as experiências que as empresas têm, eles fazem correlação, relatam esses 8 pilares como sendo os principais. E aí são recebimento, armazenamento, distribuição e manuseio, especificação técnica de lubrificantes, precisão da aplicação de lubrificantes, análise de óleo, que é o principal, controle da contaminação, que leva em consideração a análise de óleo, estrutura, gestão e plano de capacitação da equipe de execução, às vezes também a gente chama de matriz de treinamento, esse tópico, padronização da prática de lubrificação e práticas de segurança, saúde e meio ambiente, as questões de SMS. Coleta dos dados, certo? Com base, para se realizar esse estudo, esse trabalho, né, que foi um trabalho realizado por volta do ano 2017, com dados colhidos entre 2015 e 2016, até o início de 2017, a gente realizou entrevistas com funcionários, inspeções e registros fotográficos na área industrial, pesquisas de manuais de máquinas e equipamentos, procedimentos internos de manutenção, também normas, tá? Nesse procedimento se inclui aí análise de laboratório, que são as análises de óleo, e verificação das práticas de manutenção atuais, né, daquela determinada empresa. A empresa é uma empresa grande, gigante, possui diversos equipamentos, certo? Milhares de equipamentos, mas aqui para esse estudo, a gente abrangeu apenas os equipamentos tidos como críticos pela própria empresa. São equipamentos de segurança, né? E que podem parar a planta ou reduzir ao máximo a produção. Então, aí esses equipamentos foram 33 equipamentos tidos como críticos, e esse trabalho visa estudar apenas esses 33 equipamentos. E aí, acerca daqueles 8 pilares lá citados anteriormente, né, após a avaliação de todos os documentos, padrões, procedimentos, dados levantados com os técnicos, supervisores e executantes, né, com a gerência também, dados retirados do sistema SAP, onde a empresa armazena esses dados de manutenção, foi possível mostrar, né, relatar o que estava acontecendo com relação a cada um dos 8 pilares, né, da lubrificação. E aí, com relação ao recebimento, armazenamento, distribuição e manuseio, os procedimentos eram sem citações de aspectos de segurança,
existia armazenamento. O armazenamento era de forma um pouco precária, sujeito a intempéries, água, umidade, isso era a principal preocupação desse estudo. As embalagens de óleos dividiam espaço com outros tipos de produtos químicos, não existia uma distinção entre produtos químicos, óleo, era meio que uma salada. Dentre outros, não existia a prática de movimentação pelo método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Já com relação à especificação técnica de lubrificantes, havia uma carta de lubrificantes, porém não foram contemplados todos os equipamentos. Já com relação à precisão da aplicação de lubrificantes, não havia uma rota precisa para a aplicação de lubrificantes, nunca houve. Isso até a data daquele estudo. O programa de análise de óleo. Não havia foco na análise de lubrificantes para monitoramento preditivo dos equipamentos, ou seja, não existia análise de óleo até o presente momento, até aquela avaliação. E com relação ao controle de contaminação, não havia práticas para controle da contaminação, já que não existia uma prática de análise de óleo. E a principal análise que se faz é quando você tem dados para análise de óleo. E também os filtros de respiro não eram os mais adequados. Quando existiam, às vezes eles eram tamponados, os lugares dos filtros, era bem precária. E ainda não eram obedecidos às periodicidades de troca, tá? Dos filtros que existiam, dentre outros problemas. Com relação à estrutura, gestão e plano de capacitação de equipe, não existia uma matriz de treinamento, não existia praticamente treinamento. Os funcionários eram colocados lá na função de forma quase que instantânea. Você hoje está na lubrificação. Eles não tinham uma certa noção. Não havia software de apoio à gestão de lubrificação. Na verdade, não existia software de apoio à manutenção como um todo. Não existia controle de estoque. Existiam vários problemas desse tipo. A padronização das práticas, com relação à padronização das práticas de lubrificação, não existia procedimentos de lubrificação na empresa e as atividades não eram cobertas por procedimentos e instruções. Isso não existia, isso foi feito bem mais na frente. A empresa tinha até o registro no SAP, mas era meio que misturado com os outros registros de manutenção como um todo, elétricos e a parte mecânica e tudo. E com relação às práticas de segurança, saúde e meio ambiente, apesar da empresa possuir procedimentos para a questão de SMS, esses não abrangiam a atividade de lubrificação. Eram poucos os documentos que faziam menção à parte de lubrificação. E as FISPs não estavam disponíveis para os trabalhadores. Isso era um grande problema também encontrado. E aqui, com relação ao registro das análises de óleo, né, específico para o registro das análises de óleo, isso aqui está dois exemplos dos relatórios de análise de óleo, né, que a gente, da série de análise de óleo que a gente fez nesse trabalho ali em 2017, mais ou menos. E aqui está a ampliação de um desses relatórios. A gente mostra aqui que um dos principais problemas, quer dizer, o problema encontrado nesse relatório aqui, nesse equipamento, era a contaminação por partículas, né? Ou seja, a contaminação estava para uma classificação 12 na ANAS, é uma classificação, a última classificação, é um particulado bem grosseiro mesmo. De posse dessa análise de óleo, né, baseado nos laudos das análises de óleo, os equipamentos críticos da empresa, foi possível constatar que a principal não conformidade de todos os sistemas hidráulicos de transmissão e lubrificação é o parâmetro da faixa de limpeza, contagem de partículas, feito eu havia falado, que segue a norma ANAS. Ela não é empregada hoje em dia, ela era vigente até 2001, mas ela ainda serve para análise de projetos antigos, entendeu? Que era o caso da maioria de todos os equipamentos analisados. Eles eram antigos e era pertinente a avaliação pelo método NAS, né, pela faixa de limpeza NAS 1678. Aqui, de acordo com, após o levantamento dos dados, aqui é possível ver que 67% dos equipamentos estavam em estado crítico com relação à faixa de limpeza, né, com relação à análise de óleo como um todo, e 15% em estado de atenção. Tá? Ou seja, somando esses dois aqui, nós temos 82% dos análises, dos sistemas analisados, né, com relação à lubrificação em estado de alerta, um estado ou de atenção ou crítico, ou seja, um estado de alerta. Estava desconforme e merecia uma atenção especial, tá? Sob risco de falha futura, certo? Após a análise geral daqueles dados, né, e após a coleta de todos os dados, e através para se quantificar o que estava acontecendo, com relação ao primeiro pilar, recebimento, armazenamento, distribuição e manuseio,
a gente pode ver que era em 33%, apenas 33% dos casos era seguido esse recebimento. Existia uma técnica eficaz para recebimento, armazenamento, distribuição e manuseio. Já com relação à especificação técnica de lubrificantes, 31%. Não havia pressão na aplicação de lubrificantes, era 0%. Análise de óleo não se fazia, como eu já falei. Controle da contaminação era em pouquíssimos casos, onde existia algum tipo de filtro, a gente já considerou como um percentual válido. A estrutura de gestão e plano de capacitação da equipe de execução não existia, como eu já falei também, 0%, não existia matriz de treinamento. Padronização da prática de lubrificação em apenas 33% dos casos. Práticas de segurança, saúde e meio ambiente, 42%, foi o maior índice encontrado, já que a empresa, apesar de tudo, ela preza bastante por essas questões de SMS e acabou salvando aqui um pouco os dados desse relatório. Aqui, de posse desses dados, foi possível gerar um gráfico radar, né, com aqueles percentuais lá, e aqui ele mostra bem o que é está acontecendo com relação a cada faixa, né, encontrada aqui. A gente chama a faixa de 0 a 35 de ruim, de 35 a 70 de razoável, e aí de 70 a 100% de bom. Fazendo uma média aqui com os pesos iguais de todos os itens, a gente obteve uma nota geral aqui de 19,5%, aqui arredondado para 20%, mais ou menos. E aí, além das sugestões de melhoria que cada item dos próprios oito pilares eles sugerem, né, por si só, as melhorias em atacar cada um daqueles itens, a gente ainda fez algumas outras sugestões, tá? Que era a blindagem dos equipamentos para controle da contaminação, né? Como uma proposta de melhoria, e modernização dos controles de contaminantes que já existiam, né? Filtros bastante obsoletos, tá? Arcaicos. E aqui a gente pode ver que a gente apresentou como uma estimativa de ganho de vida útil com o aumento da limpeza, ou seja, a gente mostrou para a empresa que se a gente aumentar o nível de limpeza, né, de acordo com essa classificação ISO aqui, a gente às vezes consegue um ganho de vida útil do equipamento em até 10 vezes. 10 vezes a gente aumenta em até 10 vezes a vida útil do equipamento com relação ao nível de limpeza. E com relação à umidade, a gente consegue, se a gente diminuir os índices de umidade, a gente consegue até aumentar em até 38 vezes a vida útil de determinados equipamentos. Isso aqui é bastante impressionante. A gente também sugeriu uma variação no consumo de lubrificantes, né? A gente provou que uma variação no consumo, que haveria uma variação no consumo de lubrificantes se a empresa começasse a implementar seguir e tentar alcançar os 8 pilares da lubrificação de forma aceitável, né, razoável, e aí ela teria ganhos no armazenamento em 5%, no plano de lubrificação ela faria uma economia de 10 a 15% na aplicação de lubrificantes, na filtragem poderia economizar até 30%, e no controle de contaminantes até 10%, né, controle da contaminação, né, na blindagem na entrada. Então, numa média aqui, a empresa, se ela implementasse aquelas práticas de lubrificação, ela poderia alcançar valores médios ou até maiores que 45% de redução de lubrificantes, do consumo de lubrificantes. Aqui também a gente apresentou uma variação no HH para atividade de lubrificação, né? O relatório é bem mais complexo, existe um relatório só apontando para esse item aqui, que não dá para mostrar agora, que de acordo com o plano de lubrificação proposto, estima-se um HH inicial necessário de 275 horas por mês, ou seja, 3.300 horas por ano, considerando apenas o tempo efetivo da tarefa. Não poderia, isso aqui não está incluso o planejamento, elaboração de PT, liberação de PT. E aí a empresa deveria levar esses dados aqui como parâmetro para poder ter base para executar uma boa lubrificação. E aí as conclusões, né? Vamos às conclusões desse trabalho. A gente viu que a empresa ela não fazia, não implementava, né, de forma razoável, nenhuma daqueles 8 pilares de lubrificação que é conceituado no mundo da manutenção, né, sobretudo da lubrificação. E que a inobservância das boas práticas de lubrificação gera prejuízos, retrabalho, disponibilidade e intervenções. Isso aí era recorrente. Muitas vezes a gente parava equipamento para fazer a troca de óleo que já estava bastante degradado, era bastante crítico.
A gente mostrou também a importância do controle de contaminância na lubrificação, né? É um caso a se pontuar aqui, né? Que se faz necessário esse controle de contaminância na lubrificação industrial, que a análise de óleo é uma das maiores ferramentas disponíveis, certo? E que a gente viu ali que as práticas inadequadas dessa empresa, né? Que até aquele momento, tá? Depois de lá para cá melhorou muita coisa. Que as práticas inadequadas, materiais e métodos antiquados, armazenamento e manuseio deficientes, além de um certo despreparo por parte dos executantes, levaram a empresa em questão a ter 82% dos seus equipamentos críticos com alguma deficiência na qualidade de lubrificação. Foi aqueles 67% que eu mostrei, mais 15% que chega aqui a alcançar os 82%. Ou seja, é bastante crítico isso. Tá? E é isso aí, pessoal. Essa foi a apresentação do meu trabalho. Aqui meu nome, Adriano Vicente, como já tinha falado. Aqui estão os meus dados para maiores informações acerca desse artigo. Tá? E é isso aí. Muito obrigado a todos. Boa noite.